Tudo bem? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com o suprimento de fundos, o fluxo completo deles. Preste atenção. Primeira coisa que a gente tem que saber é que suprimento de fundo é uma despesa orçamentária, é uma despesa que passa pelo empenho. Normalmente o suprimento de fundo vai usar o elemento da despesa 30, que é material de consumo, ou vai usar o elemento da despesa 39, serviços terceiros, pessoa jurídica. Normalmente vai ser um desses dois. Importante, o suprimento de fundo tem três fases: a fase da concessão, a fase da aplicação e a fase da prestação de contas. Então, sempre o suprimento de fundo passa pela concessão. Na concessão, sempre vai ter o empenho, liquidação e pagamento. A dúvida é, para fins de provas de concurso, a gente considera que houve o empenho, a liquidação e pagamento. No mundo real, quando se usa o cartão de pagamento, você empenha e liquida, e você só paga com a fatura. Mas para fins de prova, discursivas, objetivas, a gente considera que já na concessão houve empenho, a liquidação e pagamento. Continuando, existem duas formas no âmbito federal de usar o suprimento de fundo. Ou a gente usa o cartão de pagamento do governo federal, CPGF, ou a gente usa a conta tipo B. O que é a conta tipo B? O dinheiro sai da conta única, ele vai para uma conta no Banco do Brasil, no nome do servidor público, no CPF do servidor público. O servidor público vai lá e saca diretamente na conta do Banco do Brasil. O servidor ele não saca da conta única. Existe uma ordem bancária da conta única para o Banco do Brasil e o servidor se desloca ao Banco do Brasil e efetua o saque. Só que para usar o suprimento de fundo, o ordenador de despesa, sob inteira responsabilidade dele, a decisão é dele, ele tem que selecionar um servidor público. Esse servidor público pode ser um servidor concursado, que esteja ou não no estágio probatório, pode ser um servidor de concurso temporário e pode ser um servidor de cargo comissionado. Não tem nenhum problema quanto a ser um dos três casos. Só que o ordenador de despesa vai ter que justificar. Ele vai ter que dizer se a justificativa desse suprimento de fundo é uma despesa eventual, inclusive viagens, que é o primeiro caso, se é uma despesa sigilosa ou se é uma despesa de pequeno vulto. A despesa de pequeno vulto é o que a gente vai, numa outra chamada do autor, explorar esses limites. Então, os limites que eu vou trabalhar numa próxima chamada do autor são apenas para as despesas de pequeno vulto. Só que não é qualquer servidor público que pode receber suprimento de fundo, ou seja, só quem pode receber suprimento de fundo é o servidor público. Mas não é qualquer servidor público que pode receber suprimento de fundo. Por quê? Porque ele pode estar numa situação de impedimento. O primeiro caso é o servidor declarado de alcance. O que é o servidor declarado de alcance? Teve as contas rejeitadas ou não prestou contas dentro do prazo regulamentar. Segundo caso, ele já está responsável por dois suprimentos de fundo, ou seja, ele já tem dois, ele não pode receber o terceiro. E o terceiro e último caso, responsável pelo material a adquirir, exceto se não houver outro servidor na unidade. Esse último caso aqui tem uma exceção, exceto se não houver outro servidor na unidade. E sobre esse último caso eu trago um exemplo, por exemplo, de uma unidade gestora que seja responsável pela emissão de passaportes. Você vai ter lá um servidor da Polícia Federal e normalmente todos os outros são terceirizados. E talvez ele precise ter um suprimento de fundo para consertar uma fechadura, eventualmente chamar um bombeiro para reparar um banheiro. E lá ele vai ser o agente suprido e ele é responsável pela guarda do material ou do serviço que vai ser prestado. Seria uma exceção. Prosseguindo, depois que o suprimento de fundo é concedido, o agente suprido ele tem até 90 dias para aplicar. Só que tem um detalhe, não pode passar do dia 31 de dezembro. Então, se está no início do ano, por exemplo, no dia 1º de março, 30 de março, 30 de abril, 30 de junho, dá para aplicar até o dia 30 de junho, 90 dias. Porém, se o ordenador de despesa já concede o suprimento de fundo no dia 1º de dezembro, nesse caso não vai ser 90 dias. Por quê? Porque é 90 dias desde que não ultrapasse 31 de dezembro. Então, nesse segundo caso, o prazo máximo de aplicação vai ser de até 30 dias, porque o suprimento de fundo já foi concedido no final do exercício. Depois que passa o período de aplicação, tem um prazo para prestar contas. O prazo para prestar contas é até 30 dias após o último dia do período de aplicação. Então, se o período de aplicação terminou, por exemplo, no dia 1º de junho, o período de prestação de contas vai ser até 30 de junho. Só que tem um detalhe. Se o suprimento de fundo ficar na mão do servidor público até o dia 31 de dezembro,
nesse caso ele não vai ter 30 dias para prestar conta, ele vai ter no máximo 15 dias. Por quê? Porque nesse caso, se o agente suprido ficar com o suprimento de fundo até o dia 31 de dezembro, ele tem que prestar contas até o dia 15 de janeiro do ano seguinte ao do empenho. E aí tem duas situações, porque a gente pode, então, prestar contas dentro do mesmo exercício e prestar contas no exercício seguinte. Dentro do mesmo exercício até 31 de dezembro, dentro dos 30 dias. Até o dia 15 de janeiro, se eu ficar com o suprimento de fundo até o último dia do ano. Então, se eu prestar contas e não tiver nada a devolver, tudo tranquilo. Se eu prestar contas, tanto faz ser nesse exercício ou nesse seguinte. Agora, se eu prestar contas e eu tiver dinheiro a devolver, aí depende. Se eu devolver no mesmo ano que eu recebi o empenho, o nome disso vai ser anulação de despesa. Se eu devolver no ano seguinte ao que eu concedi o empenho, o nome disso vai ser receita corrente, outras receitas correntes. Ficamos por aqui, até a próxima chamada.